Vamos para a mensagem de hoje. Eu tenho uma palavra muito importante que eu quero compartilhar com você. E se você trouxe caneta, eu queria que você anotasse algumas coisas, porque eu quero que você ouça essa mensagem com entendimento. Eu quero que você ouça, eu quero que você reflita e depois tome as decisões que precisam serem tomadas. E eu vou tomar como base Malaquias, capítulo 2. Você já deve ter encontrado, então, por favor, feche os olhos, deixa eu orar contigo. Pai, que bom estar na tua casa. Que bom me reunir com os meus irmãos e poder adorá-lo, poder oferecer louvores a Ti. Mas o culto é muito mais do que ir ao culto e levar um louvor, levar uma oferta. Também é uma busca por uma resposta. Então hoje fale conosco, como o Senhor falou comigo, fale com eles. Que essa palavra seja como flecha acertando o alvo e que o Senhor mais uma vez seja engrandecido e o teu povo edificado. Assim eu oro em nome de Jesus. Você concorda? Malaquias 2, o versículo de número 1 começa dizendo assim: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Versículo 2: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não propordes isso no coração. Eu quero ficar com a parte B desse texto. Enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Se você quer um tema para essa mensagem, aqui está: quando as minhas bênçãos se tornam embaraços na minha vida. Todos nós, seres humanos, cristãos ou não, desejamos, almejamos, buscamos e lutamos por uma vida abençoada. Naquilo que fazemos, naquilo que planejamos, queremos sempre ser bem-sucedido. É desde cedo que somos ensinados a ir para a escola e passar de ano, a ir para o trabalho, receber o seu dinheiro, a conquistar uma menina e ter uma resposta positiva. Nós sempre buscamos isso. E nós que estamos na igreja, sempre que nos aproximamos do Senhor, almejamos receber dele uma bênção. E isso é a coisa mais normal. Isso nunca foi e jamais será errado. Todavia, o que eu estou a perceber é que depois de termos alcançado as nossas bênçãos, seja no campo familiar, no campo financeiro, no campo ministerial, seja qual for a área, estas bênçãos estão sendo embaraço para a vida de muita gente. Ao longo dessas 2 décadas que eu pastoreio pessoas, eu estou vendo gente que chorou ao pé do altar e disse: Senhor, me abençoe. Mas agora, essas pessoas se perderam na própria bênção que pediram. Vi pessoas clamarem a Deus como um filho desesperado clamando pelo colo do pai, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor o teve, mas agora eles se perderam nas suas próprias bênçãos. Isso não é de hoje, isso não é comum dessa geração, isso já se propaga há décadas, há tempos. E quando eu olho para a Bíblia, eu encontro alguns relatos e eu quero pontuar a história de 3 reis. Por que 3 reis? Porque foram homens que viveram histórias semelhantes, tiveram caminhos semelhantes e em comum tomaram a mesma decisão. Se perderam diante das suas promessas, diante das suas conquistas. E eu estou a falar do rei Saul. Quem era Saul? A história de Saul começa no primeiro livro de Samuel. A partir do capítulo 8, 9, ele está procurando as jumentas de seu pai. Obediente filho que é, ele sai à procura e, não encontrando, vai até a casa do profeta. Sabendo que Samuel estava em Ramá, ele dirige-se para lá. E ele, ao ir ao encontro, recebe o que jamais imaginava. Ouve, escuta o que jamais esperava escutar. Ele escuta o profeta dizer: o Senhor te escolheu para ser rei em Israel. Isso era muito novo para Saul, porque ele jamais tinha ouvido falar de um rei em Israel. Ele seria o primeiro. E agora, isso veio com um ar de surpresa, e ele ficou tão surpreso, que no dia da ordenação dele a rei, ele está escondido atrás das bagagens. Mas alto como era e formoso, se destacava de longe, até que ele vem, é trazido à frente, e perante todos ele é aclamado rei. E o grito então é dado: viva o rei Saul. Saul está vivendo o que jamais imaginou viver. É uma conquista imerecida. Ele não tinha nada que merecesse isso.
A sua tribo, Benjamim, era uma tribo sanguinária e que tinha cometido atrocidades no passado. Então Saul não merecia, mas ele está vivendo o que não merece. Todavia, ao caminhar dos capítulos adiante, Saul demonstra desprezar as essências e começa a viver tão fissurado, tão obcecado pela coroa que recebeu, que faz de tudo, e eu disse tudo sem demagogia, ele faz de tudo para não perder a coroa que recebeu, até mesmo contrariar princípios com o próprio Deus. Como por exemplo, é no capítulo 13 que tem uma ordem dizendo: não saia daqui, não vá adiante, espere que eu virei e oferecerei sacrifício. O rei não tinha autoridade para sacrificar, era o sacerdote, mas Saul não soube esperar. E ainda arrumou desculpa dizendo: o povo estava se dispersando e eu sacrifiquei, porque eu queria alcançar a bênção do Senhor. Mais tarde, esse Saul de novo comete atrocidades. Eu estou falando do capítulo 14, quando precipitado e sem saber reconhecer erros, ele diz: ninguém hoje lança a mão à comida, e quem comer no campo de batalha eu matarei. Seu próprio filho, Jonatas, acabou comendo um pouco de mel e pão, e ele disse: nem que seja meu filho, vai morrer hoje. E se não fosse a atitude do povo de intervir, Saul tinha matado seu próprio filho, porque era um homem obcecado por um trono e por uma coroa. No capítulo 15, de novo, ele está tendo uma atitude desprezível. E é no capítulo 15, no versículo 24, que eu encontro a coisa mais terrível da vida de Saul. Saul recebe uma ordem de Samuel dizendo: vá e pegue os amalequitas e mate-os todos ao fio da espada, não deixe nada escapar. E talvez você diga assim: que Deus cruel, mandou matar os amalequitas. Então eu vou te explicar. Os amalequitas ofereciam sacrifícios a vários deuses, inclusive a Moloque. E Moloque era uma estátua que ficava de mãos abertas e o fogo constante sobre as suas mãos, onde os pais pegavam seus filhos. Sabe aquela criança recém-nascida que você carrega no colo? Eles carregavam para Moloque e jogavam no caldeirão fervente, dizendo: adoramos ao Senhor. E se tem uma coisa que mexe no coração de Deus, é tocar em crianças. E esse povo oferecia filhos a Moloque, e o rei Saul tem a ordem para matar esse povo, só que ele contraria de novo princípios. Sabe o que ele faz? Ele vence uma guerra, pega o melhor das crias de vaca, o melhor das peças de ouro, o melhor dos objetos de ouro e traz para casa. E quando Samuel chega, Samuel diz: eu ouço barulho de ruído, de sinos dentro do arraial. Como vocês foram para a guerra e estão vivendo isso? Sabe qual é a resposta de Saul? Claro, meu sacerdote, claro, profeta, fui para a guerra e vi um bezerro gordo, esse eu não matei, trouxe para oferecer para o Senhor. Fui para a guerra e encontrei uma peça de ouro, essa eu não joguei no fogo, trouxe para a casa de Deus. Porque todas as pessoas que erram e não sabem admitir que erram, usam a justificativa da religiosidade. E atrás da religiosidade ele vai dizer: eu quero sacrificar o Senhor. Sabe o que Samuel vai dizer? 1 Samuel capítulo 15, versículo 24. Hoje Deus iria confirmar o teu trono e estabeleceria para sempre o teu reinado. Não faltaria mais ninguém que sentasse da tua descendência, mas o Senhor já escolheu alguém para sentar no teu lugar. Você pecou contra Deus, porque Deus não tem prazer em sacrifício, se esse sacrifício não for regado à obediência. Sabe o que Saul faz? Tão fissurado pela coroa, ele não atenta que quem deu a coroa para ele está agora rejeitando ele. E sem se importar com Deus, ele pega na roupa de Samuel e rasga, dizendo: não me dê as costas, honre-me perante os homens, vá comigo para o sacrifício e me honre perante as pessoas. Sabe o que Saul está dizendo? Eu não me importo se Deus me desprezou, eu não me importo se Deus ainda vai ser comigo, eu não me importo desde que você me honre perante. A glória humana se tornou melhor do que a presença de Deus.
A coroa se tornou melhor do que a graça de Deus. O trono se tornou mais importante. E sem perceber, ele está negando princípios e valores em nome de uma coroa que ele não pode sequer manter sobre a cabeça. Porque o livro de 1 Samuel encerra no capítulo 31, dizendo que ele vai para a guerra e perde a batalha. E agora morto, sua cabeça é cortada e sua coroa caída ao chão. O que ele lutou para não perder, perdeu sempre. E a sua bênção se tornou um embaraço de um homem que morre atormentado por espírito, no campo de batalha, com a cabeça decepada e o corpo estendido no muro dos filisteus. Uma bênção se tornou um embaraço, porque um rei queria a todo custo, ainda que negando valores e princípios. É ainda dentro do aspecto real que eu encontro nos próximos capítulos, por que não dizer no livro de 1 Reis, no capítulo 10, a história do filho de Davi. Eu estou a falar de Salomão, o terceiro rei de Israel. Sendo Salomão chamado por Deus para assumir o lugar de Davi, ele é humilde, diante da responsabilidade, dobra seus joelhos e ora: Senhor, me ajude a governar esse povo. Porque, queridos irmãos, substituir Davi significava muita coisa, e mais ainda, numa época de guerra, porque Absalão tinha acabado de usurpar o trono de Davi. Então ele tem uma responsabilidade, um grande desafio, e mais, um pedido. Davi diz: estou morrendo, mas estou te entregando todo o material para você construir uma casa para Deus. Isso só leva Salomão a fazer uma coisa: dobrar os joelhos e com o rosto no pó dizer: Senhor, dá-me sabedoria, para que eu conduza esse povo, para que eu possa conduzir essa nação. Deus gostou tanto da oração de Salomão, que pediu um coração ensinável, e apresentou-se a ele pela primeira vez, dizendo: você não me pediu riqueza, você não me pediu a morte dos inimigos, você só me pediu sabedoria. Vou te dar muito mais do que você pede. E foi isso que Deus fez com Salomão, fez dele um rei de um nome afamado. A fama de Salomão se espalhou por toda a terra, tanto que no capítulo 10 de 1 Reis, no versículo 22, diz que a rainha de Sabá veio de longe com uma comitiva para ver o que se falava de um homem tão sábio, que tinha respostas para tudo. É esse homem que compôs provérbios, é esse homem que disse tantas coisas que nós usamos, e agora ela vem para ouvir. Só que o capítulo 10 diz que quando ela chega, ela fica sem palavras, porque ela disse: os meus olhos veem que é muito mais do que estão dizendo por aí. Eis um homem afamado e respeitado, onde colocas as mãos as coisas dão certo. Salomão era um homem que pode dizer o que ninguém até hoje diz. Sabe o que ele disse? Tudo que meus olhos viram e meu coração desejou, eu alcancei. Será que esse homem estava bem na fita? Será que esse homem estava bem? Só que é exatamente estar bem, ter um nome afamado, que atraiu pessoas de todos os lados. Reis como o rei Irão, reis do Egito, e trouxeram essas pessoas para perto, porque quando Deus abençoa alguém, as pessoas querem estar perto. E quando eu digo pessoas, vem pessoas de todos os jeitos, boas e ruins, interesseiras e alegres com a sua bênção. E muita gente se aproxima de Salomão e sabe o que elas fazem? Quero fazer aliança com você, e em nome dessa aliança te darei mulheres, te darei minha filha. E a Bíblia vai dizer, no capítulo 11, que Salomão agora está se perdendo por causa do amor das mulheres. E não são as mulheres a culpada disso, é seu próprio coração. Cada vez mais ele procura uma princesa, e 700 mulheres são princesas que estão ao seu lado, e não se conformando, toma para si mais 300, são 1000 mulheres. E a Bíblia diz que as mulheres fizeram o coração de Salomão se perverter. E por quê? Porque ele tomou mulher de tudo quanto é lugar, inclusive dos sidônios, inclusive dos filisteus. Tomou mulher de tudo quanto fosse estrangeirice, inclusive as amalequitas. E sabe o que ele faz para agradar essas mulheres? Casas, santuários. Se a amalequita adorava Moloque, farei uma casa para Moloque. E você acabou de entender que Moloque era o deus onde se queimava crianças, e Salomão agora está queimando crianças no fogo, por causa do amor às mulheres,
por causa daquilo que ele mais lutou para ter, e não percebe que só tem por pura graça, não percebe que tudo que ele conquistou foi fruto da humildade no altar, e agora, em nome de alianças costuradas, ele fere princípios e se perde, morrendo como um homem idólatra. A Bíblia diz no capítulo 11, no versículo 7, que Deus diz: teu reino não prevalecerá, tua casa ofendeu o meu nome, fizeste tronos para ti, ídolos. Não destruirei por toda parte tua família por causa do teu pai Davi, mas o teu reino será dividido, e de Israel vai passar por uma divisão. As 12 tribos se tornam divididas porque um homem não soube lidar com a bênção. Suas bênçãos se tornaram embaraços, e Salomão agora é idólatra, profano e perdendo tudo aquilo que havia recebido. Depois, anos depois de seu filho Roboão, e depois vem outro chamado Jonadab. Jeroboão, melhor dizendo, é um dos servos de Salomão. E ele estava trabalhando, porque era um homem de boas obras, estava trabalhando para Salomão, quando o Senhor usa um profeta chamado Aías, e se apresenta a ele dizendo: o Senhor te escolheu para ser rei em Israel, dará a ti 10 tribos, e você governará sobre esse lugar. Quem era Jeroboão? Um servo, de mãe viúva, e agora recebe uma palavra de profecia de que reinaria em Israel após o trono de Absalão. E ele ficou tão feliz com isso, com a promessa que lhe fora dito. Só que quando a promessa se cumpriu, sabe o que ele faz? Parece que ele senta e diz: eu agora sou rei, governo 10 tribos, o povo vai sair daqui para adorar lá em Jerusalém, não vou deixar isso acontecer não, porque se eles forem adorar em Jerusalém, vão deixar de me reconhecer como rei, e vão reconhecer outro no meu lugar. Ele constrói altares em Betel e em Dan, e ensina o povo a se afastar de Deus. Pega piores homens que tinham na cidade e consagra sacerdote, e diz: vocês serão meus sacerdotes, vocês adorarão aos deuses e ensinarão o povo a adorar. E o povo de Israel se perdeu tanto quanto Jeroboão, na sua obsessão para viver uma promessa, criou caminhos que perverteu não apenas o seu coração, mas o coração de todo o povo. Porque é esse Jeroboão que vai construir um lugar chamado Samaria, que mais tarde será considerado impuros, porque se tornaram pessoas tão profanas que os judeus não falavam com eles na época de Jesus. Por quê? Porque ele não soube lidar com a promessa. Eu estou te dando 3 exemplos para dizer a você de um homem que tinha promessa e, obcecado por ela, fere princípios. De um homem que tinha fama e, fissurado nela, abandona princípios. De um homem que tinha um reino e, com medo de perder, fere até mesmo Deus. Bênçãos que se tornaram embaraços. E você? Qual foi a bênção que Deus te deu e você tornou ela embaraçosa para você? Você não tinha filhos? Deus te deu um filho? Você agora não vem mais para a igreja por causa do filho? Porque não tem tempo? Porque ele é novo demais? Porque não dá para trazer? Até quando uma bênção se torna embaraço na sua vida? Você não tinha emprego? Pediu a Deus que te desse um emprego, Ele te abençoou. Você agora não tem mais tempo para nada nas coisas de Deus? Onde você se perdeu? Você sonhava passar num concurso, passar numa faculdade, cursar um ensino superior, mas lá dentro começou a perder a fé e negar valores de um Deus que te colocou lá, e hoje questiona se de fato existe esse Deus que te colocou lá dentro. Quando as nossas bênçãos se tornam embaraços, nós vivemos o que diz Malaquias, e sabe o que diz Malaquias? Eu amaldiçoei as vossas bênçãos. Eu seria um pregador infeliz se eu encerrasse minha mensagem aqui, porque se aponto para você onde está a nossa ferida, é preciso apontar para você o remédio disso. E sabe o que nós precisamos fazer para que as nossas bênçãos não se tornem maldições? O mesmo que fez Mefibosete. No livro de 2 Samuel, no capítulo 29, é ele
que está agora diante do rei. Depois que Davi está voltando a ocupar o seu lugar, Mefibosete é aleijado dos pés. E se você não sabe, deixa eu te contar a história. Ele é filho de Jonatas, neto de Saul. E ele foi o único da casa de Saul que sobreviveu. E quando Davi assumiu no trono, disse: tragam um sobrevivente da família de Saul para que eu o honre. E lá vem esse moço, Mefibosete, que morava em Lodebar, na casa de Debir, aleijado dos pés, e ele entra se apresentando a Davi, dizendo: o que o Senhor quer comigo? Eu sou como um cão morto. E Davi disse: por amor ao teu pai, tu se sentarás na minha mesa todos os dias, comerás da minha comida todos os dias. Mefibosete esperava a morte e está vivendo o melhor da sua vida. Só que Davi perde o trono e Mefibosete não pode acompanhar Davi porque é aleijado. Ele fica no palácio, ele presencia tudo. Seu coração está ferido. Durante esse período ele não rapa a barba, ele não faz o tratamento das suas pernas, nem sequer lava as suas vestes. Ele está sentindo a dor de não poder acompanhar o seu rei. Quando o rei volta, o servo de Mefibosete chega para ele dizendo: Mefibosete te traiu, ele te abandonou, tire tudo que é dele e dê para mim. O servo fiel, Davi, tira tudo que é de Mefibosete e dá para esse moço. E quando Mefibosete vê Davi voltando, ele vem com o coração alegre e se lança aos seus pés. E sabe o que Davi diz para ele? Tudo que era seu, eu dei para o seu servo, você não tem mais nada. A resposta desse moço mexe com meu coração, quando no versículo 28 ele diz assim: eu não me importo com mais nada, o meu rei já voltou para casa. Sabe o que ele está dizendo? Eu não quero bênção, eu quero o abençoador. Eu não quero as coisas que você me dá, eu quero você. O que Mefibosete está fazendo é o que nós precisamos entender, que se nós queremos que as nossas bênçãos continuem sendo bênção, priorize Deus, priorize o abençoador, priorize aquele que lá te colocou, priorize aquele que da morte te livra, aquele que te coroa de graça. Não são as coisas mais importantes do que Deus. Priorize Deus e suas bênçãos continuarão sendo bênção. Ou caso contrário, elas se tornarão maldições em sua vida. Ou caso contrário, elas se tornarão espinhos perfurantes em seu coração. Se você quer ser bem sucedido na vida, faça o que você acabou de cantar. Porque dele, para ele, são todas as coisas. Você acabou de cantar. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo. Você se lembra dessa música que você cantou agora? Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você. Priorize Deus. Não queira mesas onde Deus não se senta. Não queira aplausos onde Deus é apedrejado. Não queira títulos onde Cristo é envergonhado. Não queira estar onde Ele não está. Perca tudo, mas priorize Deus. Só assim nossas bênçãos continuarão sendo bênção. Só assim 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão. Só assim uma botija de azeite serve para pagar contas e viver do resto. Só assim. Caso contrário, nada mais tem sentido. Em Provérbios, no capítulo 3, eu encontro um complemento do que eu posso fazer se eu priorizo Deus. Provérbios 3, versículo 5 diz: nunca se estribe no teu entendimento. Estribar significa se apoiar. Nunca se gabe, como diz o cearense. Nunca fique se gabulando. Eu estou aqui porque eu sou, eu estou aqui porque eu posso, eu estou aqui porque eu sei, porque eu sou um cabra bom de palavras, sei entrar, sei sair. Para com isso. Sabe o que diz provérbio? Nunca se gabe no seu entendimento, antes reconheça o Senhor. É porque eu sou pastor, é porque eu sei pregar, é porque eu sei escrever livro, é porque eu já rodei esse país, é porque isso, nada. Trapo de imundícia somos nós.
resto que sobrou, barro que moldou, nós somos nada como coisa nenhuma. Quem somos nós? Então, se tem uma coisa que precisamos fazer, é reconhecer que só estamos aqui por causa dele, só alcançamos por causa dele, só deu certo por causa dele, tudo está dando certo, então foi ele. É isso que Deuteronômio no capítulo 8 vai dizer: eu te tirei do Egito, te conduzi pela terra de desertos, te livrei de serpentes e escorpiões, por 40 anos os teus sapatos não se rasgaram, nem tuas vestes envelheceram, eu fui abrigo e maná, fui água na rocha para te sustentar. Então nunca diga meu braço, minha força me trouxe riqueza, antes diga o Senhor foi quem fez todas essas coisas. Sabe o que Moisés está dizendo? Entenda e enxergue Deus em tudo. Não, pastor, coincidência coisa nenhuma. No cristianismo não existe coincidência, existe cristocidência. Foi Cristo. Rapaz, olha que coincidência, sou um homem de muita sorte. Há uma história, eu não sei se ela é verídica, mas cabe bem para ilustrar o que eu estou pregando aqui. Era uma pessoa que tudo ela dizia: Deus, é Deus, é Deus, foi Deus, foi Deus, foi claro que foi Deus, foi claro que foi Deus. Ela via Deus em tudo. E um dia ela estava passando necessidade, dobrou os seus joelhos e foi falar com Deus: Senhor, Tu é meu pastor, Tu é meu amigo, Tu é meu abrigo, mas eu não tenho o que comer, Senhor, a coisa está feia aqui em casa. A vizinha dela era uma macumbeira, cheia do cão, e escutou aquela irmã, porque ela era daquelas que orava e chorava alto. Então disse: espera aí que eu vou já aprontar uma com essa crente. Foi no mercantil, encheu o carrinho de coisa, bateu na porta, e quando a crente ainda vem com os olhos vermelhos de chorar, diz: aqui que o diabo mandou para ti. Sabe o que ela diz? Oh, glória! Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Enxergue Deus em tudo. Se você conseguiu um emprego ou não conseguiu, foi Deus. Se você conseguiu passar na faculdade ou não conseguiu, foi Deus. Se você caiu ou está de pé, enxergue a mão de Deus ali, porque se não for a graça, nós já teríamos sido engolidos vivo. Nós só estamos aqui, só estamos vivendo o que estamos vivendo por causa dele. Então a glória e a